Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Suzy Alves e hoje nós temos um vídeo muito especial para você. Então, fica ligadinho conosco até o final desse vídeo. E o tema desse vídeo de hoje nós irei falar com você sobre milagres. E será um vídeo muito especial. Para mim é um vídeo muito especial. Eu creio que um dos vídeos mais especiais que nós já fizemos e também que nós, se Deus quiser, né, iremos fazer. Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo. Dê o seu like, o seu ok e compartilhe esse vídeo. Como você reage em enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas na vida? Às vezes quando alguém diz que não vai dar certo, uma decisão, algo que você precisa realizar naquele tempo, naquele momento, na altura da vida. Quando vamos ao caminho, é preciso convidar Jesus para ir conosco, para estar conosco ao caminho. É preciso pedir ajuda para enfrentar alguns desafios, né, na vida. Eu e o Wesley, no ano de 2011, nós enfrentamos um desafio na nossa vida muito grande. Algo que eu tenho a falar contigo e eu tenho certeza que vai edificar você que está aí do outro lado me ouvindo. Então, no finalzinho de 2011, outubro, eu e o Wesley, nós enfrentamos esse desafio, um momento difícil na nossa vida. E quando nós estávamos retornando ali do trabalho, em Gurupi, estado de Tocantins, o nosso carro, ele bateu-se em uma vaca, sabe, que estava assim, morta ali no caminho. Por isso que eu tô falando pra você que, ai meu Deus, falar sobre isso é muito difícil pra mim. Eu preciso ter força, velho. E é por isso que eu estou falando com você que é importante, sabe, você convidar Cristo, convidar Jesus para estar com você no caminho. Porque naquele momento, quando o nosso carro, né, bateu-se naquela vaca que estava ali morta, era uma curva, o nosso carro capotou-se por inúmeras vezes ali naquele asfalto, na BR-153, e ali em Tocantins, e ali o nosso carro caiu ali na ribanceira mesmo, é isso? E o nosso carro ficou-se dentro de um buraco bem fundo, e nesse momento eu já não estava vendo mais nada, porque eu até então desmaiei e tudo. Mas eu digo algo para você, que compartilhar esse testemunho com você é algo que é necessário. Por que é necessário? Porque eu tenho certeza que vai liberar fé no teu coração, vai liberar força, vai liberar renovo sobre a tua vida, e a certeza que você não esteve nem estará sozinho nunca, quando nós convidamos Cristo para estar ao caminho, porque Cristo, Ele esteve conosco ali naquele caminho quando aconteceu isso. Mas naquele momento Deus, Ele enviou 2 anjos, né, para estar conosco lá naquele momento, lá naquele vale tão profundo que eu e o Wesley estava. Eu me lembro que o Wesley, ele gritava comigo, Suzy, Suzy, porque ele pensou que eu estava, né, morta. E ele dizia, e eu ouvia, naquele momento eu já estava acordada, claro, e naquele momento eu ouvia ele dizer, Suzy, Suzy, sai do carro, porque o carro está incendiando, estava saindo fumaça. Até naquele momento eu estava com o cinto. Uma coisa muito interessante que eu quero aqui falar com você.
E quando estávamos saindo, né, de Gurupi, uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho disse: Suzy, coloca o cinto. E ela disse isso várias vezes, sabe? E ainda quando estávamos já dentro do carro, ela repetidamente dizia: Suzy, coloca o cinto. Sabe? E essa palavra foi muito poderosa, né? E todas as vezes no caminho, essa palavra ficava no meu ouvido, né? Para estar colocando o cinto, né? E não tirar. Porque às vezes quando nós fazemos, né? Eu tinha essa mania, né? Quando com a estrada muito longa, qual era aquele trajeto, e às vezes eu tirava o cinto para descansar e tudo, relaxar, dormir na viagem, né? Então, assim, eu sempre lembrava da voz dela nesse momento do trajeto da viagem, e ela dizendo, Suzy, coloca o cinto. Então, assim, é algo muito poderoso, porque foi uma voz profética naquele momento, sabe, para minha vida, sabe, foi algo assim que Deus realmente trouxe essa palavra para as nossas vidas, para minha vida, né? E então, quando nos prestaram socorro, né, ali naquele local, nos levaram para um hospital ali, pronto-socorro em Anápolis. E ali eu fiquei por alguns dias e me enviaram para casa, me deram alta. Mas chegando em casa, eu não conseguia me mover. E foi muito terrível, porque eu fiquei uma semana com muitas dores, mas dores terríveis. Não conseguia levantar nada, e aquilo ali foi somente agravando, né? E depois o meu esposo foi em busca de ajuda, foi em busca para saber o que estava acontecendo realmente comigo, sabe? E quando o meu esposo foi ali para Goiânia, ele entrou em uma clínica. Meu esposo estava assim, todos nós estávamos desesperados. E eu naquela situação tão terrível. E naquele momento, meu esposo entrou em uma clínica, né? E ele entrou naquela clínica ali, sabe? E ele conversou com uma atendente. Foi algo tão, gente, é algo tão assim, tremendo, sabe? E ela olhou para o meu esposo e disse, meu esposo disse a ela, tem alguma clínica aqui? E explicou, né, a situação que ele estava a precisar naquele momento. E aí ela disse não. E aí quando ele saiu um bocadinho, ela o chamou e disse, olha, há um médico aqui numa clínica bem próxima, que esse médico, ele ama, ele gosta de ajudar as pessoas. E foi algo tão incrível, sabe? Foi algo tão maravilhoso que quando essa menina, essa atendente, ela foi sim, realmente um anjo que Deus colocou naquele momento, porque a gente estava em uma situação muito desesperadora naquele tempo, naquele momento, e ela disse para o meu esposo ir lá. E quando o meu esposo chegou ali naquele lugar, sabe, simplesmente o médico, né, estava ali naquele lugar, naquele local, na clínica, e meu esposo falou, né, a situação que eu me encontrava, e ele disse, olha, o negócio é grave, a situação é grave. Então ele disse para o meu esposo, olha, volta lá na sua casa e busca tua esposa, traz a tua esposa hoje ainda para que eu possa vê-la. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele sempre coloca anjos dele, sabe? Pessoas ungidas, pessoas
usadas por Ele como instrumentos, sabe, nas nossas vidas. Quando eu digo para você que é muito importante convidar Cristo, convidar o Senhor para estar conosco ao caminho, é porque eu sei o que é isto. Eu sei o que significa isto. Porque eu digo algo para você, e quando eu falo também que a minha casa é casa de milagres, é porque já passamos situações muito difíceis que ao decorrer, né, deste caminho, ao decorrer desses vídeos, eu estarei relatando aqui para você. Mas em todas as situações, em todas as circunstâncias que eu falar para ti, que eu falar para você, eu digo para você que eu sempre terei uma palavra de fé. Eu sempre terei uma palavra de força e de ânimo, porque em todos esses caminhos, em todos esses momentos, sabe, vimos, contemplamos a mão de Deus, como foi naquele momento aquelas duas pessoas ungidas por Deus como anjos de Deus nas nossas vidas. E interessante que naquele momento meu esposo era mais ou menos já até atardecer, já tardezinha, né? Meu esposo me buscou ali e o médico ficou na clínica, somente esperando eu chegar. De Goiânia a Trindade, era um tempinho, né? Para retornar ali, e ele ficou esperando o meu esposo para poder me ver e saber o que deveria fazer. E ele, quando eu cheguei, ele me examinou e disse: sim, ela precisa de fazer uma cirurgia. Essa cirurgia é muito cara. Nisso meu esposo estava desesperado, né? Quando o médico disse que a cirurgia era cara e aonde nós iríamos encontrar todo aquele dinheiro naquele tempo para fazer aquela cirurgia, que naquele tempo era mais de 40 mil, né? E ele disse: mas não te preocupa, você não vai tirar esse dinheiro do bolso, nem se você tivesse. Você vai conseguir fazer essa cirurgia sem pagar nada. Eu vou conseguir essa cirurgia para vocês. E naquele momento ele já me encaminhou, né, para o lugar que eu deveria ir, aonde eu deveria estar. E tudo, graças a Deus, correu bem. Por quê? Porque a mão de Deus, o mover de Deus, sabe, o nosso grande amigo, nosso grande companheiro que se chama Jesus Cristo, ele estava conosco naquele momento, desde quando tudo aconteceu. E eu quero dizer algo para você: uma das melhores coisas que tem é nós depositarmos as nossas vidas, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E o médico disse para mim por várias vezes: olha, dificilmente você vai andar. O seu caso, ele é muito grave, né? E você precisa colocar esses pinos, essa sustentação na coluna. E ali eu fiquei 15 dias esperando a cirurgia para fazer todos esses reparos em mim. Mas eu digo para você que todo esse tempo, né, que eu fiquei ali naquele hospital, que eu fiquei ali esperando, né, aquele momento de fazer aquela cirurgia, em todo momento Deus cuidou de mim, sabe? Em todo momento a mão de Deus estava sobre a minha vida, porque eu vi o cuidado de Deus. E uma das coisas mais interessantes que eu estou aqui, né, esse testemunho, eu já compartilhei esse testemunho por inúmeras pessoas, porque foi algo que eu passei e foi algo assim que eu vi o amor de Deus, sabe, o carinho de Deus para com a minha vida. Aí você me pergunta: mas como um acidente desse e você vê o amor de Deus para com a sua vida? Sim, eu vi o amor de Deus para com a minha vida e para com a vida do meu esposo, porque em todo momento o cuidado de Deus foi grande. E quando eu estava ali naquele hospital, sabe,
Deus me deu a oportunidade, sabe, de inúmeras pessoas que entravam ali no meu quarto, que estavam com problemas iguais ao meu, ou pior, não sei, e ali eu as ganhava para Jesus. Eu preciso compartilhar isso com você, porque mesmo ali eu não mexia pernas, eu só conseguia mexer a cabeça, sabe? Virava assim e as pessoas que estavam ali, entrava e saía pessoas, e eu continuava ali naquela cama, mas a maioria das pessoas que estavam ali naquele quarto, elas ouviu falar do amor de Cristo Jesus. E interessante que inúmeras pessoas olhavam para mim e diziam: mas como? Essa mulher está totalmente quase destruída e está aí falando desse amor de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus, nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos o mover de Deus. Então, e naquele tempo, a minha fé cresceu. Aonde eu vou, eu compartilho esta palavra, esse testemunho, porque eu digo para você que quando Deus, ele faz algo nas nossas vidas, é necessário nós compartilharmos, é necessário nós falarmos, é necessário nós anunciarmos essas boas novas, essa virtude de Deus. Então hoje eu estou aqui compartilhando com você, e eu quero que você seja impactada, não assim, tudo bem com o que eu passei, mas com o amor de Deus. Falando sobre a cirurgia, por várias vezes o médico dizia que eu não ia andar, que possivelmente eu iria ficar em uma cadeira de roda e eu não conseguiria locomover, etc. Mas eu sempre falava com Deus o seguinte: Deus, eu vou voltar a andar. E foi algo tão interessante. É difícil compartilhar isso com você, eu fico muito emocionada. Mas assim, eu sempre falava com o Senhor: Deus, eu vou voltar a andar. Eu vou voltar a caminhar. Eu sempre gostei de correr, eu sempre gostei de fazer exercício físico, e eu vou voltar a andar. Interessante que naquele tempo, a minha filha, minha primogênita, a Franciele, iria casar em janeiro. E eu fui conseguir fazer essa cirurgia, foi finalzinho de início de novembro. Foi em novembro que eu consegui fazer essa cirurgia. Então, no casamento da minha filha, eu só havia menos de 2 meses por aí que eu havia feito essa cirurgia. Mas uma das coisas eu falava com o Senhor, quando eu estava ali no hospital, eu falava para Deus: Deus, eu quero e eu vou ao casamento da minha filha. E eu vou andando, eu não vou em uma cadeira de roda, porque eu conheço os teus prodígios, e eu conheço as tuas maravilhas, e eu sei que da mesma forma que tu fostes fiel no passado, o amor de Deus continuará conosco, comigo e sempre. Amados, eu quero dizer para você, queridos, que está aí me ouvindo, eu me lembro que foi coisa muito interessante que eu quero aqui compartilhar com você. E eu fico muito feliz de falar isso com você, sabe? É que naquele momento que eu estava saindo da mesa de cirurgia, que eu já estava ali meia... não, nem sei como que eu estava. Mas eu entrei para a UTI gritando. Porque uma das primeiras coisas que eu lembrava, eu 100% compartilho isso com você, que eu me lembrava que eu falei com o Senhor, desde daquele dia do acidente, eu falei: Deus, eu quero entrar andando no casamento da minha filha. E naquele momento que eu estava saindo ali da mesa de cirurgia, entrando na UTI, eu saí gritando, e eu gritava que todas as pessoas foram impactadas com aquilo que eu falava, e eu dizia: Deus,
eis-me aqui, eu vou entrar andando. Imagina, gente, eu estava saindo da mesa de uma cirurgia tão complicada como foi aquela. Entende? E eu dizia, eu vou ao casamento da minha filha. E eu dizia isso por várias vezes. E eu louvo a Deus que isto aconteceu. E algo muito maravilhoso, que a minha recuperação dessa cirurgia foi algo assim surpreendente. Deus foi comigo em todos os momentos, em todos os instantes. A boa mão de Deus estava sobre a minha vida e sempre esteve, porque a minha casa é uma casa de milagres. E naquele momento, sabe, da recuperação, naquele tempo da recuperação dessa cirurgia, eu comecei a andar como um bebê, aliás, como criança. E eu comecei a andar, eu comecei a dar 2 passinhos, 5 passinhos, 10 passinhos, e minha filha pegava na minha mão e começava a andar. E eu me lembro, queridos, a coisa mais interessante, porque uma criança, ela não lembra dos primeiros passos dela, e eu me lembro dos meus primeiros passos. Depois, sabe, desse tempo, porque eu me senti como uma criança, sabe? Então, assim, algo maravilhoso de saber que Deus, Ele me devolveu, sabe, pés, pernas firmes e fortes. Hoje eu trabalho, sabe, como gente grande. Eu trabalho como gente grande, sabe? E isso foi maravilhoso. Porque eu estou compartilhando com você? Porque é algo de bom que acontece conosco, que Deus, Ele nos dá como presente. Nós precisamos contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Então, não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz de Deus. Porque às vezes, queridos, as muitas dificuldades, os muitos problemas, sabe, aquela palavra, eu não consigo, eu não dou conta ou eu não mereço, venha soar nos nossos ouvidos, e isso faz nos perder a fé, faz nos perder a coragem. Então, renove a sua fé nesse dia, você que está aí nos ouvindo, renove a sua fé, renova a sua esperança, renova o seu coração, sabe, que você possa sim trilhar no caminho da excelência. Sabe, às vezes na hora do desespero, decidimos a olhar além da janela. Eu decidi crer e confiar no poder de Deus, no favor de Deus, na graça de Deus sobre a minha vida, para que eu recebesse da parte do Senhor o meu milagre, a minha cura, a restauração na minha vida. E eu quero deixar no seu coração uma frase muito forte que diz: não há nada que não se transforme em uma grande bênção nas mãos do Senhor. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Beijo.